Um excelente sábado para você que já está na lida, no trabalho, para você que está acordando agora, enfim, onde quer que você esteja, eu desejo a você um final de semana de graça, de bênção. Este que é o primeiro final de semana do mês de julho, né? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra no sentido de alerta, e penso ser de todo o meu coração, eu creio nisso, tá? Um alerta da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o pecado da omissão. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Vamos mais uma vez? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu penso que o Espírito Santo está nos trazendo um alerta, porque muito é dito, muito é falado sobre pecados que são cometidos de forma comissiva. O que isso quer dizer? Eu cometo, eu tenho uma atitude, eu tenho um comportamento ativo, e porque eu fiz alguma coisa, no caso de errado, então pequei. Agora, nem todo mundo cita e nem todo mundo aponta com a mesma veemência e importância os pecados que eu acabo cometendo exatamente pelo motivo oposto. Eu devia ter feito e me omiti. Eu devia ter dito e não disse. Eu devia ter falado, eu devia ter me comportado de uma determinada forma e simplesmente não fiz, simplesmente me omiti. E a Bíblia está nos apontando aqui nesta manhã que isso também é pecado. E aí, para ficar claro, eu quero te dar um exemplo também, lógico, dentro da Bíblia Sagrada. Em 2 Samuel, no capítulo 11, o verso é o de número 1, o texto da Bíblia diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, escute isso, no tempo em que os reis saem para a guerra, então Davi enviou Joabe e os seus servos com ele a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon, cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Quer dizer, Davi era rei, todos nós sabemos disso. Era a época em que os reis saíam para a guerra. E o Davi não foi para a guerra, ele não só deixou de ir, como permaneceu ali em casa. Ele pecou, para mim, aqui. E para você que não sabe, não conhece o texto, é exatamente neste capítulo, é porque ele ficou em casa, que agora, se você continua lendo o texto, ele vai cometer aqui um adultério com a vizinha que já era casada, a Betseba, né? Você deve se lembrar da história. E muito se fala, olha, ele pecou porque se deitou com uma mulher que não era dele. Me parece muito óbvio que isso é errado. Mas o pecado nasceu quando ele se omitiu, quando ele devia ter ido para a guerra e não foi. E eu quero estender isso aqui para o lado espiritual e dizer a você, tem gente que devia estar na guerra, tem gente que devia estar orando e não está. Na situação que você está passando, tem gente que devia estar jejuando, tem gente que devia estar clamando por uma resposta, tem gente que precisa de uma direção, mas está vivendo na omissão. Eu não sei se está esperando alguma coisa surgir, cair do céu e as coisas mudarem por si só. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, por favor, entenda isso como um puxão de orelha, como uma advertência do céu. Cuidado, porque erramos quando cometemos algo de errado, fazemos algo errado, mas nós também erramos quando deveríamos estar fazendo algo que é correto, que é certo, e nos omitimos e simplesmente ficamos inertes, ficamos parados, né, em nós mesmos. Isso não pode acontecer. Pai, obrigado por mais um dia, desta vez manhã de sábado, primeiro sábado do mês de julho. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando ao longo do dia de hoje e também este primeiro final de semana do mês, que o Senhor nos preserve, meu Pai, do pecado da omissão. Meu Deus, que haja em nós, da parte do Espírito Santo, um alerta, que o Senhor possa nos impulsionar a agir sempre de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e graças a Deus.